Levanto minhas mãos pra te adorar. Eu ergo minha voz pra te adorar, pois tu és a razão do meu louvor. Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive com Deus quando eu era criança, só que no tempo eu não sabia que era Deus. Mas hoje, depois de tudo que eu vivi com o Senhor, eu simplesmente tenho certeza que Ele já falava comigo. Eu não sabia que era Ele, porque no tempo eu não conhecia a palavra, eu não conhecia a Bíblia, eu não sabia que Deus existia. Mas eu acredito na palavra do Senhor que diz que existem aqueles que são escolhidos desde o ventre pelo Senhor. Eu vou compartilhar com vocês 3 experiências que eu tive com Deus quando eu era criança. 3, 4, várias, tá bom? Eu fui lembrando que eu tenho muito mais. Gente, eu lembro quando eu era pequenininha, eu tinha mais ou menos uns 7, 8 aninhos de idade. Eu já tinha sofrido abusos sexuais. A partir do momento que eu fui abusada, eu peguei o vício de masturbação e não parei até Jesus me libertar. Infelizmente, criança, sabe, muitas vezes faz as coisas sem saber o porquê está fazendo. Eu tinha mais ou menos uns 8, 9 aninhos. Nesse tempo, minha mãe já tinha terminado com um homem que tinha me abusado. E eu lembro que antes de dormir, eu era uma criança muito, assim, eu era muito carente, sabe? Eu gostava muito de conversar. E sempre vinha uma voz falar comigo, mas era uma voz dentro de mim. E eu pensava que era meu amigo imaginário no tempo, né? Eu falava, meu amiguinho imaginário, mas eu não imaginava que era Deus, que era o Espírito Santo. E essa voz sempre falava assim pra mim, oi. Eu falava, oi. Como que foi seu dia? Tá tudo bem? E eu, tá. E a gente conversava, eu conversava com aquela voz assim dentro de mim. E era um amigo, sabe, que conversava comigo, mas não me fazia perguntas complexas. Conversava comigo como assunto de criança mesmo, sabe? E eu conversava sempre com essa voz e eu dormia conversando com essa voz. Eu lembro que chegou um tempo que eu não conseguia dormir sem antes conversar com essa voz. Só que ele se manifestava para mim na forma de... Ele não tinha uma forma. Eu sabia que ele estava chegando porque vinha... quando eu estava dormindo, começava a vir umas bolinhas coloridas na minha mente. Era como se eu entrasse em uma piscina de bolinhas. Era essa sensação que eu tinha. E aí eu começava a conversar com essa voz. Mas era só assuntos assim da minha vida, assuntos de criança que essa voz conversava comigo, sabe? Nada complexo, nada pesado. E eu sentia muita paz quando eu conversava com essa voz. Eu ia dormir conversando com essa voz. E eu comecei a sentir falta dessa voz, muitas vezes. E eu lembro um dia que eu briguei com a minha avó, sabe? Eu briguei feio com a minha avó. E eu era criança e minha avó foi para a sala assistir TV e eu fui deitar. E eu lembro que essa voz falou assim para mim, você acha que foi certo isso que você fez? A sua avó, ela lava a sua roupa, ela faz comida para você. E eu lembro que eu respondi, eu falei assim, não, mas ela briga comigo, eu não fiz nada. Ele falou, mas você acha que foi certo isso que você fez? Vai lá pedir desculpa para ela. Eu falei, não vou. Vai lá pedir desculpa pra tua avó, vai. E eu fiquei, discutindo com a voz. Não, eu não vou. Vai lá. A sua avó faz comida pra você, ela lava a tua roupa. Ela cuida de você. Faz isso, pede desculpa pra ela. Aí eu lembro que eu me levantei, super brava. Tá bom. E eu lembro que eu fui até minha avó, toda brava, e cheguei, vó, ela, oi. Eu, desculpa. Ela, tá bom, vai deitar, vai. E aí eu voltei, aliviada, né, por ter pedido desculpa pra minha avó e dormi, meio emburrada. E eu era mais novinha ainda e minha mãe, ela saía muito, sabe, e muitas vezes ela me deixava sozinha. E aí eu lembro que eu levantava de madrugada e eu queria ir atrás da minha mãe no meio da rua. E, era 2, 3 horas da manhã, eu tava dormindo sozinha dentro da casa. E eu lembro que eu levantava assim e queria ir atrás da minha mãe, assim. Eu acredito que nesse tempo eu tinha de uns 7 para uns 8 aninhos. Eu ficava naquele desespero, sabe? Eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. E eu lembro que essa voz me acalmava. Essa voz falava pra mim, a sua mãe daqui a pouco ela chega.
sua mãe já tá chegando. Volta pra tua cama, dorme e espera quietinha lá, porque sua mamãe já tá chegando. E eu lembro que eu obedecia essa voz, aí eu voltava pra casa, voltava a deitar e ficava quietinha esperando minha mãe e acabava dormindo, e quando acordava minha mãe já estava em casa. E eu lembro que muitas vezes também, quando eu tinha uns 9, 10 aninhos, eu lembro que eu morava em uma casa que tinha uma garagem e uma árvore em frente a essa garagem, à noite, assim, quando era mais ou menos umas 8 horas da noite. E algumas vezes tinha uns vagalumes, assim, em volta dessa árvore. E eu lembro que eu conversava com a árvore. Isso é muito engraçado, isso é coisa de criança, mas hoje eu sei que já era o Espírito Santo. Por quê? Porque na Bíblia diz que Deus, ele usou uma sarça para conversar com Moisés. Então o que aconteceu comigo não foi nada de impossível, não foi nada de improvável, porque está na Bíblia. O Espírito Santo, ele conversa com as pessoas, amém? O Espírito Santo, ele habita em nós, e crianças são puras. E eu lembro que todas as noites eu ficava conversando com aquela árvore, mas na minha cabecinha eu estava conversando com a árvore, porque ela me respondia. E eu pensava que eu estava conversando com ela por telepatia, né? E eu conversava sobre muitas coisas, sabe? Sobre muitos assuntos assim da minha vida. Eu não falava de coisas complexas, eu falava do meu dia, das coisas que eu gostava, de Sandy Júnior, que eu gostava do tempo, coisas que eu assistia. Eram esses assuntos e eu conversava muito com aquela árvore e eu gostava muito de conversar com aquela árvore e eu sentia muita paz nisso tudo. E aí, depois que eu entrei na minha adolescência, sabe, eu me perdi totalmente e aí eu não escutava mais essa voz, sabe? Meio que quando eu entrei na adolescência, eu comecei a usar drogas e beber e me perdi totalmente. Só que eu lembro que eu não falava pra ninguém que eu conversava com essa voz. Eu lembro que muitas vezes eu brincava com o vento quando eu era criança. Eu amava sentir o vento, sabe? Eu lembro que eu brincava com a lua. Eu era sempre sozinha, mas eu sei que o Espírito Santo já brincava comigo quando eu era criança, sabe? E eu lembro que todas as vezes que eu sentia o vento, eu corria muito, eu queria sentir o vento, eu queria voar no vento, sabe? E eu falava que o vento era meu amigo, eu falava, o vento é meu amigo, vem vento! E eu lembro que eu corria, eu falava, vem vento, vem vento, vem vento! E tipo, quando eu falava vem vento, ele vinha mesmo, era incrível, sabe? E eu amava, sabe, brincar no vento. E eu lembro que eu gostava de correr com a lua, ficava competindo com a lua, eu olhava pra lua assim, e eu ficava competindo e ela sempre ganhava de mim. Então, gente, é tudo isso que eu queria compartilhar com vocês. Deus, ele já falava comigo quando eu era criança. E eu creio que ele sempre cuidou de mim, sabe? Desde o ventre da minha mãe mesmo. Ele se manifestou a mim e eu entendi que era ele. Aos meus 21 anos de idade, eu realmente despertei, os meus olhos espirituais foram abertos, eu realmente entendi a verdade de que ele existe, de que Jesus é real, que o Espírito Santo realmente é alguém real, realmente que conversa conosco, que habita em nós, que tem poder, que se preocupa, sabe, que nos aconselha, que nos consola. Mas o que eu entendi também é que ele já falava comigo quando eu era criança. Só que no tempo eu não sabia. Então eu não falava que era Deus, eu não falava tipo, Deus fala comigo, Espírito Santo fala comigo. Não. Eu falava que era meu amigo. Eu chamava ele de amigo, inclusive ele é meu amigo até hoje. Então é isso, gente. É um vídeo super simples, mas eu creio que muitas pessoas vão se identificar. Deus, ele fala com crianças também. E eu sou prova viva disso, porque ele já falava comigo quando eu era criança. Mas na verdade, eu tive esse entendimento depois que eu me converti. O Espírito Santo, ele é lindo, ele é maravilhoso e do mesmo jeito que ele conversa com profetas sobre assuntos complexos e ele traz revelações das nações e traz revelação do futuro e ele cura e ele liberta e ele aconselha, e ele consola. Ele também conversa com uma criança. E ele conversa com uma criança com assuntos de criança. Isso é muito incrível. Isso é maravilhoso. Amém? Ele se diminui. O Senhor, ele despiu-se da sua glória e se fez homem. Ele conversa conosco de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa idade, de acordo com o tempo que nós estamos vivendo, e isso é maravilhoso. Amém? E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Beijos, a paz
Amo vocês, que Deus os abençoe.